Olá, gente. Como é que tá o som aí? Estão me ouvindo bem? Acho que o Talamine já está entrando aí. Tô Aí, aqui, Talamine. tudo Opa! bem? Rapaz, esse é o convidado mais pontual que eu tive. Mais elegante e mais pontual. Obrigado. Ô, aí, ó, William. E aí, como é que tá? Vamos fazer aqui o teste aqui primeiro aqui. Tá todo mundo aí conseguindo ouvir bem? Doutor Dionísio, Eva, ó, só grandes amigos aí. Estão entrando aí. Meu sogro. Ó, o grande William aí, ó. Pô, show de bola. William, o som tá bom? Como é que tá o som aí? Bacana? E o meu aqui? E o meu? Claudovan, nosso fotógrafo. Vê aí. Vê se o som. Aqui o meu som tá bom. E o som aqui Aqui. beleza? O meu Ótimo. tá bom? Acho que sim. Som top dos dois, Eva? Eu fiz um teste mais cedo, ô, Talamine. Fiz uma simulação Oi. aqui. 6 horas aqui, 6 e pouco. Eu faço sempre um testezinho aqui e costuma funcionar bem. Maria Isabel aqui, Isadora, tudo certo. Show de bola. Então, meus caros, ó. Normalmente aqui na nossa. Já tá com a taça aí na mão aí? O pessoal de todo mundo já aqui, ó. Você sabe o que eu Que fiz hoje feio. aqui, ó? Muito Eu barulho. fiz aqui. Não. Eu fiz aqui, ó. Inclusive com a taça aqui para começando o assunto aqui, tá, Laminha? Já que você vai beber um champanhe aí, pelo que eu estou vendo pelo barulho aqui, ó. Uma das coisas importantes do Pinot, que tem a ver com a arbitragem, que é a questão do ambiente, é a taça. Sem Aí, ó. dúvida. E são duas taças, né, que são muito interessantes para o Bordeaux. São essas taças mais bojudas, chamadas de taças Borgonhas. Borgonha, essa aqui. E também tem uma outra aqui, ó, que eu trouxe aqui, ó, que é essa aqui, ó, é a tulipa mais aberta. Né? Também é uma taça bem, bem legal pro Pinot. Deixa eu botar aqui, senão vou me confundir, que à medida que eu for bebendo. E hoje eu vou abrir dois Pinots aqui. Eu vou Talamine, abrir. Bom, você, o que que você vai servir aqui enquanto o pessoal está entrando aqui? essa é a primeira provocação, né? Isso aqui não está fora do tema. O pessoal tem que entender isso. Isso está Não. completamente dentro. É a primeira. É a primeira pedida com o Pinot. Né? É um champanhe que. Esse aqui é um Piper Heidsieck. E isso aqui vai Chardonnay, vai Pinot Meunier e vai Pinot Noir. Né? Então, Então, e nós vamos puxar esse assunto aqui, porque a Pinot, olha só, apesar de ser uma uva tinta, ela faz parte, é uma uva que ela é obrigatória, ela faz parte da champanhe. E você vê, olha para você ver como é que a Pinot. é bom que se diga, exceto na Blanc de Blanc, né? Daí Sim, não. sim, sim. É. Bom, mas aí, ó, já o povo já começou a entrar aqui, vou fazer aqui a apresentação aqui, o meu querido amigo, Eduardo Talamini, né, professor da Universidade Federal do Paraná, líder do grupo de estudo meio Meios herônomos, heterônomos. meios heterônomos, e, poxa, e é uma das figuras, assim, bem versáteis, né, do nosso direito, e é um grande, além de ser, é uma pessoa com grande atuação acadêmica, mas também com grande atuação profissional. E nessa atuação profissional e acadêmica, um dos pontos que o Talamini se destaca, sem dúvida, é na arbitragem. E aí, Talamini, a gente batendo um papo, né, conversando, eu falei, poxa, Talamini, a arbitragem tem tanta coisa a ver com a Pinot. O próprio Talamini, que é um acadêmico, com linhas delicadas, com linhas detalhadas, lembra a Pinot. Eu falei, poxa, vamos fazer então o nosso debate com a Pinot. E foi na mesma hora, ele falou bem assim, eu me lembro até na hora, aí o Talamini falou, pô, mas eu ia te sugerir a Pinot. Então foi uma ideia conjunta. Então, o pessoal já está aí, Talamini, como é que a gente faz aqui? Vou te passar a palavra, se você quiser fazer alguma saudação, alguma nesse sentido. E a ideia, já na sequência, o que eu queria, assim, que você fizesse um panorama sobre o que você acha que é mais importante sobre a arbitragem, até para o pessoal conhecer, né, ter uma dimensão sobre a arbitragem, e a gente poder depois encaixar o debate falando, né, sobre a arbitragem nesses tempos de Covid, né, que eu acho que toma uma importância, eu acho que é um assunto que a gente tem que trabalhar, e tentar fazer aqui os encaixes, que são vários, com a Pinot, né, trazendo aqui
esse debate aqui, esse bate-papo aqui de sexta-feira com o Vitor. Então, meu amigo, agradecendo a você aí por ter atendido esse convite, já te passo aí a palavra aí. O agradecimento é meu, fiquei muito feliz em participar, né? Ficaria chateado se você não me chamasse logo, né? Então, achei muito legal a ideia e confesso que num primeiro momento eu achei que não daria certo, que isso seria nerdismo jurídico e enológico, alguma coisa assim. Mas a gente conversando antes parece até que dá certo, a gente vai poder fazer uns links bem interessantes. Eu vou justificar daqui a pouco a minha escolha pela Pinot, meu pedido para você que fosse a Pinot, e vou começar então falando alguma coisa sobre arbitragem. Dou um oi geral para todo mundo, muito amigo, muita gente bacana entrando aí. E sei também que nem todo mundo que está aqui lida com arbitragem ou mesmo é da área jurídica. Então, uma rapidíssima explicação inicial do que é arbitragem e como ela se insere no nosso cenário de jurídico, nosso cenário de solução de conflitos. A arbitragem é um mecanismo privado, ele está fora do Estado, é um mecanismo extrajudicial para solucionar conflitos. E, com muita frequência, ele é associado à conciliação, à mediação e tudo mais. Ok, tá certo, tem um ponto em comum entre todos eles. Todos são mecanismos de solução dos conflitos que prescindem dos agentes estatais. Quando me refiro à mediação e à conciliação feitas fora, né, do judiciário. Então, eles são meios privados de solução dos conflitos. Também há um ponto em comum que é a importância da vontade dos sujeitos na conciliação e na mediação para chegar mesmo àquela autocomposição, aquele acordo, aquela transação. E na arbitragem um pouco diferente, para escolher, os árbitros escolher como é que vai ser o seu processo, como é que vai ser o seu ambiente de solução do conflito. Mas a partir daí, a arbitragem é bem diferente de mediação e conciliação. Porque a arbitragem consiste num sistema privado em que se tem um juiz ou um tribunal, que a gente chama de tribunal arbitral. Então vai haver lá um conjunto de agentes privados escolhidos pelas partes, por algum critério definido pelas partes ou diretamente por elas, um conjunto de agentes privados que ditará uma solução vinculante para o conflito que lhes foi apresentado. Então, sob esse aspecto, a arbitragem é muito mais próxima de processo judicial. Ela é um meio heterônomo, e esse é o nome do meu grupo. Heterônomo, perfeito. Até os membros do meu grupo são sarcásticos comigo quanto ao nome, que é comprido e complicado. O nome do meu grupo de pesquisa deixa eu ver se eu mesmo sei, meios heterônomos de solução dos conflitos, dentro e fora do Estado. Ou seja, o que eu quero estudar são os sistemas de solução dos conflitos que se resolvem, que resolvem o conflito mediante adjudicação, ou seja, com alguém ditando obrigatoriamente uma solução para as partes. Isso faz o juiz estatal com a sentença, isso faz o árbitro com a sentença arbitral. Então a arbitragem é isso. É um mecanismo em que alguém lhe dá uma sentença, mas esse alguém é um agente privado, alguém alheio à esfera estatal, alheio à estrutura de servidores do Estado, escolhido pelas partes. E a grande peculiaridade desse sistema é a seguinte: embora ele seja privado, o conteúdo dessa atividade é jurisdicional, ou equivale à jurisdição. E mais do que isso é discutir sexo dos anjos. Não vamos ficar aqui discutindo se o mecanismo é ou não a verdadeira jurisdição. Porque dizer que equivale à jurisdição já nos basta. Equivalente é tudo aquilo que, não sendo idêntico, tem o mesmo valor. E se tem o mesmo valor, ok, para a gente já está bom, né? De todo modo, eu cada vez mais me convenço de que é, sim, uma jurisdição privada. O que não dá para fazer é pensar nela, e a gente vai falar disso mais para frente, é pensar nela como um espelho, uma réplica do Poder Judiciário. Perfeito. Mas, Perfeito. enfim, é esse o cenário, é isso que é a arbitragem. Cumpro aqui minha primeira tarefa, que era de explicar um pouco. Então, já vamos fazer um brinde aqui, que só Um brinde. Foi perfeito. Um brinde a todos aí, que foi perfeito. Posso agora explicar minha opção pela Pinot Noir aqui? Pode, lógico. Você é o convidado, você tem direito a tudo aqui. Tá bom. Amigos, amigas e tal ficaram perguntando para mim. Não foi um, dois, foi mais gente. Você escolheu o Pinot Noir?
Porque eles já sabiam que você deixa o convidado escolher a uva e tal. Você, a tua uva, Pinot Noir e tal. Eu falei, não é que seja a minha uva preferida. Se eu tivesse que falar na lata, a minha uva preferida é a Cabernet Sauvignon. Tá? Mas eu acho o Pinot Noir assim, um pretexto fantástico para falar de arbitragem e de muitos outros assuntos. Daria para conseguir relacioná-la com muita coisa, por conta da versatilidade dela. Não só versatilidade, mas por conta do caráter multifacetário dela. A gente não tem uma Pinot Noir, nós temos Pinot Noirs. Né? Eu acho que é mais ou menos essa a ideia. Porque a gente tem, desde aquela que é uma que por muito tempo foi a que foi mais difundida aqui, que era uma Pinot de vinhos franceses mais simples, respeitáveis, mas são vinhos franceses relativamente leves, aquele vinho translúcido e com um corpo que corresponde mais ou menos à imagem que a gente tem dele. Um vinho de fato mais leve, com teor alcoólico geralmente um pouco mais baixo, às vezes muito próximo de um vinho branco, etc. E tal, e que difundiu-se muito. Agora, tem os franceses de alta extração, os bons franceses, né? Os Premier Cru do Bourgogne e tudo mais, que são translúcidos, têm uma cor muito bonita, que tem um corpo que surpreende, você não espera que seja aquele o corpo dele, não é a mesma coisa que um vinho encorpado, mas é um vinho muito consistente para se tomar, e que são admiráveis, verdadeiramente fantásticos. Então, aqui já tem uma segunda coisa, aqui que já é diferente. Daí você vem para o Novo Mundo, e no Novo Mundo, especialmente a América do Sul, vamos falar aqui, surgem características de solo e, sobretudo, de clima. Fala, gurizão. De solo, de clima, calor, me parece. O Rodrigo vai poder falar, a Masa vai poder falar isso muito melhor do que eu. E daí a gente tem um vinho que é, inclusive, encorpado, que é uma outra coisa, que não é aquele Pinot, né? São vinhos de, vou mostrar aqui alguma coisa depois, de 15%, 14,5% de teor alcoólico. Grandes vinhos, bons vinhos. Eu vou abrir um assim, com 15% daqui a pouco. Mas já são algo bastante diferente. Mas não para por aí. Né? Eu diria que a versatilidade do Pinot, esse caráter multifacetário dele, também se revela naquilo que a gente comentou antes. Ele é um componente obrigatório do champanhe. Né? Ou não é obrigatório, porque, como a gente dizia, se for uma Blanc de Blanc, né, não vai ter. Clássico, né? mas ele é obrigatório. Mas no champanhe clássico, o classicão, Chardonnay e Pinot Noir sempre. Às vezes a Pinot Meunier, né? E daí a gente chega a ter um champanhe, que é o Blanc de Noir, que é só com Pinot Noir. A gente chega a ter um champanhe que é só com Pinot Noir. Então, de fato, é um vinho muito versátil e não é um vinho, são vários vinhos, são várias Pinots. E isso eu acho que é muito apropriado para a arbitragem, porque a gente consegue conceber diversas facetas da arbitragem. A gente vai ter a arbitragem comercial internacional, a gente vai ter a arbitragem interna, elas têm muitos pontos em comum, não há dúvida, mas tem grandes peculiaridades. A gente vai ter a arbitragem de investimento. Tem um grande arbitralista estrangeiro. A arbitragem de investimento, o Brasil não é signatário desse tratado internacional sobre a arbitragem de investimento, mas ela tem lá grandes peculiaridades, a ponto de que um arbitralista estrangeiro chegou a dizer uma vez o seguinte: falar de arbitragem e arbitragem de investimento, pensando que são coisas iguais, é um tremendo erro. É mais ou menos como pensar que cavalo e cavalo marinho são a mesma coisa. Então, veja a que ponto podem ir as diferenças. Daí você pega uma arbitragem como a portuguesa, que tem uma interface com o Poder Judiciário. Eu acho algo ruim, mas ela permite recursos para o Judiciário quando ela envolve entes públicos e certas matérias públicas, como o direito tributário. Ela é completamente misturada com o processo administrativo e com o processo judicial. Enfim, são muitas as arbitragens que a gente tem, como são muitas as Pinots. Não, perfeito. Esse vai ser um dos pontos que eu vou querer tratar com você lá um pouco adiante. Aí você já colocou isso muito bem. E aí, olha só, é uma situação que é muito importante. Alguém malvadamente está dizendo aqui, desculpe, mas a Maria Angélica Feijó está dizendo que o Pinot não é inspirador. Eu já vou contar. Me faltou contar a parte final da minha história, Rodrigo. Desculpe te interromper. Não, Vou tentar convencer a Maria Angélica de que ele é inspirador, sim. Então tem um cara aqui em Curitiba, que é um enólogo e comerciante de vinhos, e que, de fato, cumpre bem as duas funções. Vende bem vinho e sabe muito de vinho, dá cursos, palestras e tal. E ele tem um programa na CBN, ou tinha, e ele tem um programa e ele também patrocina o programa dele.
Então, às vezes é interessante, porque ele faz lá um Maria comentário... Angélica falou que é, hein? Maria Angélica falou Oi? que é, porque Maria Angélica falou que ela disse que é Desculpa. inspiradora, e tanto é que eu sei que é a uva predileta dela. Ah, perdão, Maria Angélica, eu entendi que tinha falado que ele não era inspirador. Ele é inspirador, perdão, perdão. Mas foi bom porque me lembrou de contar o último pedaço da história. Se eu não contasse o último pedaço da história, a Carol Z iria ficar chateada. Mas daí então, o Luiz Grove tinha um dia dos namorados, lá numa ocasião, ele devia estar com um estoque muito grande de Pinot para desovar no mercado, e ele saiu com a seguinte, no programa dele: tá cansado de fazer aquela sua comemoração do dia dos namorados com vinho branco ou com champanhe? Curitiba é frio, é complicado, você quer um tinto, mas tinto geralmente é pesado. Então faz o seguinte, vai no Pinot Noir, né? Um vinho mais leve, você não vai ficar empapuçado, pesado, depois você vai estar bem para namorar. E ele terminou com o seguinte slogan: para namorar, Pinot Noir. Portanto, é um vinho extremamente inspirador, além de tudo. Não, aliás, eu vou ver se eu coloco lá para vocês. Tem uma parte para mim daquele filme Sideways, que quando o personagem principal ele faz a descrição da Pinot Noir, é apaixonante, né? Que de fato é o vinho mais inspirador. Ele compara com a mulher, é fantástico. Mas, ó, Talani, isso aqui é importante aqui, é um ponto que eu sempre tenho conversado com todo mundo que está aqui. Eu acho que existem hoje, isso aqui não é uma ideia minha, eu volto sempre, quem colocou essa primeira vez, eu dei a minha adaptada, mas quem colocou essa primeira vez que eu ouvi foi o professor Simão, Direito Civil da USP. Ele falou o seguinte, que nós temos que analisar tudo sobre 3 realidades hoje. A realidade A. O que era a realidade A? Aquilo que aconteceu antes da Covid. Nós estamos vivendo agora a realidade B. Veja, tanto que é uma realidade B, que eu vou ser muito franco. Isso que nós estamos fazendo aqui agora só existe por conta da realidade B. Porque E tomara que nunca mais vá embora. Mas, assim, Esse pedacinho da realidade B. Então, mas aí que vem o outro ponto. E vem a realidade C. O que vai ser a realidade C? Vão ser as coisas que aconteceram na realidade B, as necessidades, né? O que aconteceu, o que aprovou e ficou para a realidade C. Então, o que eu queria colocar para você? Veja, eu vou tentar fazer uma análise disso no direito, da arbitragem com a Pinot, ver se você concorda ou não. A realidade A, fazendo um enfoque especialmente no Brasil, a realidade A da arbitragem ainda era uma realidade mais restrita, como lá na Borgonha, ou seja, de vinhos mais restritos, ou seja, de vinhos de produção menor, não são vinhos de massa. Não são vinhos de massa. A Pinot, propriamente dita, ela não se vocacionou para vinhos de massa. Tanto que alguns clones que tem, como a Gamay, que muita gente fala que é Pinot, mas na verdade é um clonezinho dela, que se vocacionou para ser massa, e são vinhos mais caros. Então, acaba sendo assim, apesar disso tudo, de todos os predicados, a Pinot ainda ela era algo assim, num campo mais restrito, seja pelo custo, a produção dos grandes Pinots em áreas menores e tal. E isso tem uma ligação com a arbitragem, pelo menos aqui no Brasil. Então a realidade A era essa. Aí o meu desafio para te colocar é o seguinte: na nossa realidade B, como é que a arbitragem ela pode funcionar? Que eu sou um sujeito que eu estou assim muito esperançoso que a arbitragem ela vai ser capital, ela vai ser fundamental na nossa realidade B. E mais, e a partir dessa realidade B, que é o que a gente está hoje, e esperando que na realidade C, direito e vinho continue, né? Talvez com outro formato, mas como é que vai ser a arbitragem na realidade C? Ou seja, como se a gente fizesse a análise da Pinot. A Pinot antes, a Pinot agora. Por exemplo, na realidade B, a Pinot é a Pinot barata. Porque ninguém quer gastar dinheiro com vinhos caros na realidade B. Mas eu não sei como é que vai ser na realidade C. Mas eu quero te fazer essa pergunta na arbitragem. Ok. Bom, acho que a primeira coisa a ser dita é que muito do que é realidade B em outras dimensões já era realidade A na arbitragem. Por exemplo, o uso da tecnologia, a videoconferência. São várias as audiências, vários os atos de diálogo de árbitros com partes que se fazem, né, por vídeo, por telefone e assim por diante. Então, esse é um primeiro aspecto.
Segundo aspecto, agora, nesse exato momento, me parece que tudo está nesse ponto específico de arbitragem em compasso de espera, nitidamente. Né? Há uma certa freada, digamos assim, no ritmo das arbitragens, no início de novas arbitragens, quando possível, por duas razões bastante evidentes. Uma, custo. Né? As pessoas não estão agora podendo, muitas vezes, desembolsar os valores que precisam ser pagos em arbitragem, em custas e honorários de árbitros, além de seus próprios advogados. Agora, além disso, também há uma outra questão bastante relevante. O cenário é de total indefinição, de futuro decisório. Ou seja, é difícil agora prever como as coisas vão ser decididas. A gente nunca passou por algo exatamente assim. Né? A última grande, assim, marcante pandemia que repercutiu no Brasil, ela se deu quando o Código Civil do Bevilacqua era recém-promulgado. Portanto, é muito difícil saber como as coisas vão se passar nesse novo cenário. E as pessoas, então, não vão pagar para ver nesse momento como é que vão ser decididas, como é que vai ser decidida a sua vida. Por isso que eu percebo, inclusive, um movimento muito intenso de valorização das soluções autocompositivas. Como ninguém sabe exatamente o que é que vai acontecer, e como esse cenário é muito indefinido, eu não tenho como pedir para o meu advogado: faz uma pesquisa, me vê aí, me diz aí se eu tenho razão ou não nesse tipo de caso. Não, cara, esse tipo de caso nunca aconteceu. Né? Então, existe um certo compasso de espera quanto a isso. No que tange as arbitragens em curso, como eu disse antes, elas estão muito bem equipadas, já existiu o ambiente, o know-how e tudo para ela conseguir funcionar remotamente. Isso até faz com que eu tenha me admirado um pouco com alguns procedimentos que eu acompanho que foram sustados e continuam assustados dentro de um argumento, e eu estou muito envolvido sempre em arbitragem que envolve o poder público, dentro de um argumento de que agora o momento é difícil, etc. e tal. Espera aí, o judiciário está andando. Né? Não é muito razoável que as arbitragens fiquem paradas. Então, eu acho que está acontecendo agora, num período de adaptação, e elas devem, a que eu me refiro, e não são todas, são num universo de, sei lá, de 20, eu consigo imaginar, ver duas que meio que pararam em nome da pandemia, elas têm como continuar. A arbitragem tem essa grande vantagem, ela já é bem equipada para isso, as pessoas estão acostumadas a fazer tudo remotamente e assim por diante. Né? E daí vem o momento C. O momento C, eu acho que ele vai envolver duas dificuldades. Primeiro, a confirmação daquela indefinição de solução para todos esses conflitos. Quais são os limites de força maior? O que é que vai se encaixar em previsão e assim por diante. Depois deve ter um aquecimento muito grande de mercado e vai haver uma razoável dificuldade de identificação de árbitros em alguns casos. Né? Perfeito. Tem mais de uma pessoa excelente observação. Um árbitro trabalha ali em uns tantos casos e tal. Né? E bons árbitros, as pessoas vão procurar bons árbitros, vão procurar árbitros com domínio pleno de direito material e assim por diante, porque serão casos verdadeiramente complexos. Eu tive de requerer arbitragens em alguns casos em que fizemos tutela, em que pedimos tutela antecipada pré-arbitral e obtivemos, tivemos que formular o requerimento. E foi um verdadeiro quebra-cabeça para encontrar árbitros verdadeiramente qualificados, com intimidade, com esse tipo de problema que nós temos agora. Então, o terceiro momento vai ser esse, e eu acho que ele vai acabar consagrando definitivamente os atos, as sessões telepresenciais. Eu acho que isso veio para ficar. Alguém colocou aqui, daqui a pouco eu lembro quem foi, a realidade A já era, não volta mais, não volta nunca mais. Espero que não volte para muita coisa que se revela melhor com a realidade B. Né? E a arbitragem certamente vai fazer isso com muita coisa. Né? Então, eu acho que são mais ou menos esses os três momentos. Perfeito. Olha, só fazer uma Patrícia, mais umas duas perguntas. A Pinot, falar sobre a taça, ela precisa de taças para respirar. Por isso que elas são taças como essas taças Borgonha, essa taça da tulipa e aquela outra mais aberta. Tá? Como, eu falei isso logo no começo, a própria arbitragem ela precisa também de um ambiente especial.
A arbitragem ela precisa de um ambiente especial. Não é qualquer ambiente, não é qualquer situação, né? Não é qualquer... O clima da arbitragem, né? Essa leveza da arbitragem, ela tem que ser marcada. Para evitar aquilo, não, que é uma questão que eu quero deixar até para o fim, o Talamin, que a gente sempre faz o momento aqui da uva, tá? O momento Pinot, eu vou te fazer uma pergunta, que é a questão disso de se judicializar a arbitragem. Vai ser o nosso momento Pinot. Que eu acho que esse é um assunto, você é autoridade a falar sobre isso. Mas aí eu queria também, vou pegar um gancho no que a gente estava falando, que é tudo meio aqui no improviso, e fazer uma conexão que é importante, veja. Então lá atrás, realidade A, mesmo na realidade A, eu vou pegar o que você disse. Nós tivemos uma expansão da Borgonha, nós tivemos uma expansão dos Pinots da Borgonha, nós tivemos uma grande expansão dos Pinots da Borgonha ou seja, para o Novo Mundo, para os países que produzem vinhos no Novo Mundo. Né? E primeiro, isso foi para onde? Foi para os países do Novo Mundo que tinham dinheiro. Estados Unidos, né? Austrália, Nova Zelândia. A Pinot se expandiu para lá. E agora, estou falando especialmente década de 90 para cá, a Pinot ela se encontra no Novo Mundo. No Novo Mundo já não tão rico assim. E aí a gente pode falar aqui pertinho, o Chile, né? E a Argentina. Bom, dito isso, a arbitragem, veja, ela expandiu, e fazendo os olhos aqui para o Brasil de novo, ela expandiu para o poder público. Você concorda comigo? Sim, era uma coisa inimaginável na década de 90. Se falaria isso. E hoje, tanto é que você é o maior especialista, na minha concepção, no Brasil, em arbitragem envolvendo o poder público. Falo isso sem qualquer favor, falo de coração, você sabe disso. Agora, a pergunta é a seguinte, essa expansão para o poder público, será que ela pode continuar? A gente está num momento de continuidade. E mais, será que seria possível expandir a arbitragem tal como os países pobres, dos países mais pobres, para outras questões, como, por exemplo, temas mais envolvidos com temas de massa? Você acha que, digamos assim, esse movimento que houve com a Pinot, que está havendo com a Pinot, e foi muito importante, sua introdução foi muito, muito técnica, tá? Eu sabia que você conhecia bastante de vinho, mas sua introdução foi hiper técnica, de como há Pinots diferentes, e essa ideia das Pinots diferentes está ligada a uma evolução e do tempo que ela foi colocada em cada local. Você acha que isso pode acontecer com a arbitragem também? Sim, eu acho que sim. Primeiro, eu não tenho nenhum domínio técnico. Eu sigo muito fielmente uma recomendação do Luiz Fernando Veríssimo numa crônica em que ele falava de jazz. O importante é você saber o suficiente para poder aproveitar as coisas boas da vida, ele se referia a jazz, mas não saber excessivamente demais para não se tornar um chato insuportável. E daí na crônica dele era assim, o amigo chegava e falava, pô, e aquele... Eu comprei um disco da Billie Holiday, e o cara falava, não, Billie Holiday não. Eu gosto mesmo de uma cantora desconhecida, do subúrbio de Chicago e tal. Né? Então, eu conheço mais ou menos assim. Não, né? Igual e por isso que eu gosto de conviver com você, de beber vinho com você, porque você sabe fazer isso como ninguém. Igual Pinot, foi muito engraçado, eu falei que era Pinot, aí você falou assim, mas de qual região da Borgonha? Porque tem umas que não são suportáveis. É igual... E de qual micro-região? Então não. Mas, desculpa ter te interrompido, mas foi perfeito. Não, imagina. Comentário. Bom, agora, dito isso, a arbitragem, sim, ela como a Pinot indo para Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos, depois da Argentina, Chile, a arbitragem fez isso no Brasil e fez muito rápido, porque aqui havia, assim, uma necessidade de a arbitragem ocupar o espaço dos conflitos do poder público. Basta ver que hoje, acho que deve ser meio a meio. Acho que metade do que a gente tem acontecendo no Brasil é arbitragem envolvendo o poder público. O poder público precisou ofertar isso para os investidores estrangeiros. Isso é muito interessante, porque a Alemanha, quando reformou a lei da arbitragem no final dos anos 90, ela também tinha um interesse econômico. Mas sabe qual era o interesse econômico da Alemanha? Era reformar a lei para se tornar um polo que atraísse sedes de arbitragens, para ganhar dinheiro com o serviço econômico relacionado com hotel, catering, tradutores, advogados e tudo mais.
Eles diziam, é um absurdo que nós, sendo a maior economia da Europa, nós não sejamos nem a quarta principal sede de arbitragens na Europa. Né? Então, era essa a preocupação deles. A nossa toda, sempre, todos os movimentos relacionados com a arbitragem no Brasil nos últimos anos tiveram a ver com ofertar segurança para investidores. E, portanto, no mais das vezes, isso estava relacionado à arbitragem envolvendo o poder público. E isso foi feito razoavelmente bem. O judiciário tem um enorme papel positivo nisso. O judiciário brasileiro prestigiou a arbitragem. O judiciário brasileiro compreende a divisão de tarefas. Muito lá atrás, o Carmona escreveu um texto parodiando Calamandrei sobre as boas relações. O do Calamandrei era entre o advogado e o juiz. E o Carmona falou das boas relações entre o juiz e o árbitro. Isso é uma realidade. Salvo exceções muito pontuais que destoam, que chamam a atenção, a arbitragem no Brasil tem um judiciário amigável. Né? Então, isso funcionou muito bem e, de fato, a arbitragem ocupou esse espaço. E aqui começou a acontecer algo interessante. No começo, o poder público colocava isso no edital e no contrato e depois ia a contragosto para a arbitragem. Hoje, o poder público já tem ido com interesse para a arbitragem. Perfeito. A Advocacia da União tem um trabalho espetacular nesse sentido. A Procuradoria de São Paulo tem um trabalho muito bom nesse sentido. A do Rio também, a do Paraná também. Isso deve acontecer em várias outras procuradorias estaduais. E teve até o que eu diria que foi um divisor de águas, que foi o caso Libra. Libra versus Codesp e União. Perfeito. Uma arbitragem, ela é pública, portanto posso falar dela, e tenho também que fazer aqui uma revelação. Né? A gente chama de revelação o dever que o sujeito que vai ser indicado tem de contar quais são os possíveis impedimentos e conflitos dele. Então eu tenho impedimento e conflito, eu dei pareceres, eu dei 2 pareceres para esse caso, para a Libra. A questão é que nesse caso foi proferida uma sentença favorável à União, e muito severamente favorável. Eu tenho críticas a ela, mas eu dei um parecer para a Libra, eu acho que as teses da Libra lá eram procedentes em significativa medida. Mas isso percebe-se que a União entusiasmou-se a partir dali e viu que ela não tem por que se preocupar. Se ela tem razão, e os advogados públicos devem ter muita certeza de que tem razão muitas vezes, ela vai poder ir tranquila para a arbitragem, que ela também vai ter um ambiente confortável ali. Então, a gente nota uma trajetória muito clara de afirmação da arbitragem envolvendo o poder público. Então, olha, deixa eu fazer um paralelo. Então, eu ainda vou falar do resto que você pediu. Não, sim, esqueci, mas eu quero fazer um paralelo aqui, que esse paralelo acho que é legal. Então, veja se você concorda comigo. Tal como a Pinot Noir, nesses países de novo mundo ricos, ou seja, de maior captação, por exemplo, eu tenho grandes Pinot Noirs nos Estados Unidos e tenho excepcional, eu estou bebendo um aqui agora, estou degustando um agora, e na Nova Zelândia. Eu posso dizer hoje que a arbitragem se encaixou nesse novo modelo. Eu já posso dizer hoje que a arbitragem é uma realidade em conflitos com o poder público. Como a Pinot é uma realidade em alguns países em algumas regiões que não são na Borgonha. Você concorda comigo? Concordo. E destacaria agora... os californianos, que acabam não ficando com traços muito, muito significativos de novo mundo, né? Sim. Que também existem. Né? Então, aí olha só, eu te interrompi porque agora você vai. Agora é o outro ponto. Que eu vi várias perguntas nesse sentido. E agora? E na sequência? O que você acha? Quais são os próximos passos? Os próximos passos. Perfeito. Primeiro, você perguntava sobre a Pinot chegando nos países mais pobres e a arbitragem. Ela vai se alastrar para isso? Né? Você mesmo havia sugerido numa pré-conversa nossa, ali numa conversinha rápida nossa, há 1 hora antes da gente entrar aqui, os mecanismos online de resolução de disputas. Eu acho que sim, esse é um canal. Mas não só esse necessariamente. Acho que isso vai variar muito de cenário, de país para país, de organização, enfim, de administração de justiça de um lugar para o outro. Mas na Europa isso é uma super realidade há muito tempo. Existe uma diretiva da Comunidade Europeia de que todos os membros precisariam propiciar arbitragem de pequenas causas para consumidores, arbitragem de consumo. Perfeito.
Por quê? Porque lá não tem o juizado de pequenas o juizado especial. Aqui, eu acho que esse papel não vai ser totalmente ocupado, não seria ocupado assim, porque já há o juizado especial. Lá, como não há, o que se oferece para o consumidor é o juizado, é uma arbitragem de consumo. Então, um exemplo que o professor Elton Venturi gostava de dar, que ele viu lá pessoalmente, a Câmara, o que seria mais ou menos a Câmara de Vereadores de Lisboa, subsidiava uma Câmara de arbitragem e só fazia isso, ela botava o dinheiro, ela não fazia mais do que isso. No mais, eram árbitros como quaisquer outros. Para conflitos relacionados a problemas, pequenas causas envolvendo consumo, e usuários de telefonia. Então, usuários de telefonia iam para essa Câmara lá em Lisboa, se quisessem, se precisassem. Então, na Europa, isso é muito comum. Aqui, esse espaço não foi propriamente ocupado porque existem os juizados especiais. Mas mesmo dentro dos juizados especiais, é importante a gente lembrar que existe uma regra lá que prevê a possibilidade de se suspender o processo judicial para se partir para arbitragem. Lá se falava em suspender, hoje em dia nem seria suspender, porque aquilo era na época que precisava homologar a sentença arbitral, antes de 96. Então suspendia e ficava esperando para no final homologar o laudo arbitral, que não era sentença. De 96 em diante, essa regra nem tem mais esse sentido. Se você partir para a arbitragem vai lhe dar uma sentença por si só eficaz. E o que é importante destacar é que houve uma experiência muito bem sucedida a esse respeito aqui no Paraná. O Beto Bacelar, hoje desembargador, Roberto Bacelar, um entusiasta da mediação e da arbitragem, quando ele coordenou, ainda como juiz, os juizados especiais do Paraná inteiro, ele resolveu valorizar essa regrinha. E ele fez cursos de preparação de árbitros leigos nas cidades do interior. Então, pessoas da cidade, o médico, o principal comerciante, enfim, eles eram treinados para poderem ser árbitros, se os cidadãos quisessem. E daí, então, ele incentivava os juízes a sugerirem essa arbitragem, essa pequena arbitragem. E daí se suspendia o processo no juizado e se partia para a arbitragem. O registro dele, o número exato eu não lembro, mas é alguma coisa assim como, em 2 anos, 900 arbitragens no interior do estado. 900 arbitragens é muita coisa. É muita coisa. As câmaras arbitrais, muitas das tradicionais câmaras brasileiras não tiveram 900 arbitragens até hoje. Portanto, isso é um exemplo de que a arbitragem pode, sim, ser para as pequenas causas. O que não dá é para enlouquecer e sair por aí prevendo arbitragem CCBC, CCI, etc., em pequenos contratos. Você tem que perceber que tem que ter o teu meio adequado de solução para o seu conflito. Alguém escreveu aqui agora há pouco, vou tentar lembrar quem foi, a arbitragem expedita pode ser uma solução, sem dúvida. Sem dúvida, e as câmaras nos devem, precisam atualizar seus regulamentos de arbitragem expedita. Era alguém que dizia isso, que agora, na crise, especialmente, seria muito... Eu lamento muito não conseguir acompanhar tudo que estou escrevendo aqui, mas alguém dizia isso. A arbitragem expedita é uma grande ideia e as câmaras poderiam, inclusive, nesse momento, atualizar seus regulamentos a esse respeito. Arbitragens expeditas, é bom que se diga, são arbitragens mais baratas e mais simples. Né? Com sim, sim. E olha só, olha como é que eu falo que esse assunto, que o Talamin estava com medo. Ele falou assim, pô, como é que nós vamos conversar, rapaz? Que ele ficou assim, pô, vai ficar conversa de 2 nerds lá, falando sobre eu achei eu achei que todo mundo ia perceber que era só um truque para a gente começar a beber mais cedo hoje, só isso. Mas olha como é que o assunto ele vai juntando, olha como é que é interessante. A própria Pinot, o que foi uma situação interessante para a Pinot, um sucesso da Pinot, foi fazer os Pinot mais simples. E aí foi quando se destacou e falou bem assim, olha, vamos trabalhar com essa uva, né, que a gente chama, que é a Gamay. Olha como é que é legal. Então ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos deslocar, vamos tratar, vamos para a gente tirar essa ideia de que a Pinot, esse vinho todo, ou seja, tudo é complicado na Pinot, tudo é complexo, vamos investir em algo que seja simples, dentro da ideia, que eu posso ter os traços, a estrutura, né, a própria estrutura, a lógica, a natureza da Pinot, mas de uma coisa acessível. E foi quando se iniciou de uma forma... Hoje, você vê, a gente tem aí vários vinhos com a Gamay. Eu vi colegas falando aqui, né, que eu sugeri, estou bebendo tal. Vários vinhos com a Gamay, que seria quase que uma prima da Pinot, um clonezinho, né, da Pinot. E, na verdade, ela atende aquilo que o sujeito quer, porque é um vinho que ele tem essa fruta, é um vinho tinto,
que pode ser, em determinado momento do calor, ser degustado. Geladinho, ele pode ficar um pouco mais gelado. Que isso tem a ver, por exemplo, para mim é um tinto que ele combina perfeitamente, por exemplo, com peixes. Especialmente, para mim, que fica fantástico, salmão. Para mim, pinot e salmão é uma dupla... mas veja, isso é interessante mas falar você isso. estava falando da Gamay, você saiu da Gamay ou vai voltar para a Gamay? Não, é isso que eu vou falar. E essa ideia da pinot com o salmão, quando se entrou de força nessa ideia, foi através da Gamay. Porque a Gamay que foi o catalisador de quê? De trazer essa ideia de um vinho mais barato, porque o Pinot era aquele vinho mais caro. Como é que o sujeito pegava um salmão, como é que ele pegava um peixe e ele conjugava, porque havia todo um ritual. Então a Gamay, ela com essa ideia, que ela trazendo essa concepção da salmão, do salmão, desculpa, da Pinot, ela propiciou uma abertura e uma amplitude para a própria Pinot no geral, que eu acho que pode acontecer com a arbitragem. E aí, nossa conversa vai tendo um monte de assunto, você já deu uma entrada, eu vou também pegar um gancho de um ponto que você colocou. A Pinot, normalmente, ela é varietal, ou seja, estou controlando aqui o tempo, por isso que quando eu ligo aqui a luz do computador, tá? Que eu me neguei, em tempos de Covid, de usar relógio. Tá? Foi uma promessa que eu fiz. Não vou usar relógio. Uso por causa das calorias, por causa do controle das calorias. Não, mas Quanto mais eu gasto caloria, mais vinho eu posso tomar. Mas eu me neguei. Foi uma promessa que eu fiz, que eu tirei o relógio. Então, eu disse, quando eu acender aqui para poder ver o computador aqui. Então, normalmente a Pinot, e você já fez essa abertura que foi muito legal. Eu queria que você seguisse com isso. A Pinot, normalmente, ela era uma ideia de um vinho varietal. Então, para quem vinho varietal, ou seja, só a Pinot. Mas, ao mesmo tempo, ela é fundamental ser conjugada para determinar coisas clássicas, vinhos clássicos, como é o caso da champanhe, ela é fundamental ser conjugada. E veja, e quando se descobriu essa versalidade, isso tudo que você também colocou, a Pinot, olha o que está acontecendo agora, no final da década de 90, começo dos anos 2000, em especial, especialmente começo dos anos 2000, vou falar aqui mais perto, a Pinot começou a ser conjugada com uma uva de corte, em que ela faz parte de corte, ou seja, da composição de determinados vinhos. Aqui perto, por exemplo, tem um vinho sensacional no Chile, chamado Bourbon, que é a mistura de uvas de Bordeaux, do Rhône, né, e da Borgonha. E da Borgonha traz o Pinot. E tem um vinho, para mim, que eu chamo de A Bela e a Fera, um vinho uruguaio. Mas só para esclarecer, a gente está falando das uvas, mas plantadas aqui já no Chile mesmo, né? Já plantadas no Chile, isso. É um chileno. E veja que tem um vinho que é fantástico no Uruguai, que não é caro, que já entra nisso que a gente está conversando, que não é caro. É um vinho da vinícola Marichal, que ele conjuga Pinot com Taná. E essa foi a grande sacada, Pinot com Taná. E o vinho é um vinho fantástico, não é um vinho caro. Olha que eu tenho uma garrafa desse Marechal aí, esqueci de trazer para cá. Eu trouxe aqui para mostrar, depois esqueci o Marechal lá. Mas você tem dele todo Pinot? Ou Pinot? Não, Pinot com Taná. Até agora que eu lembrei. Eu chamo ele de A Bela e a Fera. Eu acho esse vinho fantástico, pago especialmente pelo preço dele. Aí a pergunta que eu vou te colocar, que eu acho que isso é um ponto. Como é que você veja agora essa ideia de se conjugar a arbitragem, a gente tem, digamos assim, a cláusula mediarb, mediação e arbitragem, já é uma realidade, isso já é uma realidade. Mas como você vê essa ideia de conjugar a arbitragem com outros métodos de tratamento dos conflitos? Eu acho que cada... E aí eu já vou entrar já colocando para o momento Pinot. Você acha que talvez fazendo isso eu posso ter um risco de talvez aproximar a Pinot demais da Taná e querer que a Pinot fique muito potente? Eu tenho um risco muito grande de aproximar a arbitragem do judiciário e aí eu perder o que é o melhor que a arbitragem tem e o judiciário, a jurisdição,
estatal tomar conta disso? É uma pergunta que eu falei, isso aqui, só depois de 2 taças dá para responder essa pergunta. Eu acho que eu entendi. Eu acho que não. Que sobre esse aspecto, não. A simbiose da arbitragem com outros mecanismos não é o nosso problema. A gente tem esse problema que você apontou e a gente deixou para o nosso momento Pinot Noir, no final. Né? Já antecipando, eu concordo já contigo. Tá. Mas agora aqui, eu acho que, por exemplo, a cláusula média-arb não é problema. Mediação seguida de arbitragem. Começa a ser um problema quando começam a tentar impor soluções que são contrárias à instrumentalidade das formas. Existe um julgado aqui no Paraná que anulou uma arbitragem inteira porque faltou a fase prévia de tentativa de mediação. Parece um tanto despropositado, porque se as partes foram para a arbitragem e ficaram brigando um tempão depois, é porque não ia rolar nada na mediação. Então tem que se pensar em outro tipo de mecanismo. Eu acho que cláusula média-árbitra deve funcionar assim. Descumpriu a mediação, vai pagar multa. Faz alguma coisa desse tipo. Anular tudo parece um tanto irracional. Se os caras continuaram brigando é porque não tinha nenhum ambiente para mediação. Tirando esse tipo de desvio, a média é muito adequada e eu penso em outras simbioses. A relação judiciário-arbitragem, a tutela antecipada pré-arbitral, tem funcionado muitíssimo bem. Eu lembro do primeiro caso que eu fui despachar com uma juíza que hoje é desembargadora Temis. Até o nome dela é muito adequado, estava fadada para ser do direito, a deusa da justiça. Então, a desembargadora Temis, na época, ela era juíza, e eu fui uma vez lá tratar de uma tutela antecipada pré-arbitral do meu adversário, que eu consegui parcialmente revogar e não sei o quê. E um dia eu cheguei para ela e falei, agora a arbitragem está instaurada, temos que mandar isso para o judiciário. Eu lembro que ela falou, tá bom, eu concordo, entendo. Mas eu não estou falando de coisa de agora, estou falando de 2001. Como é que a gente faz? Como é que a gente manda para lá? Né? Daí ela disse, como é que eu vou sumir com os autos? Eram autos físicos aqui do judiciário. Eu falei, isso tanto faz. Manda uma cópia que eles topam, para eles tá bom. Daí a pergunta seguinte dela, e como é que eu dou baixa disso aqui para a corregedoria? Como é que eu explico? O que acontece? Eu falei, a senhora pode extinguir aqui. Extingue aqui, deixando claro que está mantido. Olha, eu poderia ter sido canalha, né? Mas porque a liminar que tinha sobrado era do meu adversário. Extingue ressalvando que está mantida a liminar, a tutela urgente, até chegar no tribunal. E o tribunal vai decidir. Depois o tribunal até revogou completamente a tutela urgente. Então eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, 19 anos atrás. E funcionou muito bem e sempre funcionou bem. Eu tenho, como eu disse, eu estou aí em 19 casos, 12 casos, porque 7 deles não têm arbitragem. Uns 10, 12 casos que envolvem tutela antecipada pré-arbitral, funcionando muito bem. Todo mundo já sabe qual é o seu papel e quando vai para arbitragem e tudo mais. Então, essa simbiose, essa mistura, esse blend, esse corte também vai bem. E eu penso num outro que é muito novo, que é a arbitragem misturada com os sistemas de dispute boards, que são comitês que dão soluções provisórias, mas que têm que ser respeitadas na execução contratual e que depois serão revistas na arbitragem. Esse é o novo passo. Se você me perguntasse e daí eu vou perguntar para você, qual é o novo lance do Pinot Noir, o que vai vir? Se você me perguntasse qual é o novo lance na arbitragem, é o fortalecimento e a sistematização dos dispute boards. E eu acho que em nenhum desses casos há o risco de uma desnaturação da arbitragem. Há esse risco, mas não por ela conviver com outros mecanismos de solução dos conflitos. Então, olha, você vê, olha como é que a gente pensa muito parecido com isso. Se eu entender que a Pinot Noir, ela é Pinot Noir, e quando eu faço uma mescla, eu tenho que manter as características da Pinot Noir, isso funciona. O que eu não posso fazer é imaginar que eu vou pegar uma Pinot Noir para formar um vinho, para formar algo em que a Pinot Noir ela não vai contribuir. Em que, na verdade, ela vai se aproximar para uma outra coisa. Como, por exemplo, utilizar a Pinot Noir para fazer um vinho de alta potência, um vinho de alto tanino. Se eu fizer isso, você sabe que é aí que entra na questão do nosso momento aqui, Pinot, é o problema de quê? Da judicialização. Judiciarização. É isso aí. Então, então, perfeito, e já deixo a bola contigo aí. Tá bom. Eu então vou até explicar isso. Espera aí, só um pouquinho.
eu até vou explicar isso, eu vou começar a abrir aqui o meu tinto, que deu já abrindo com você. Embora eu não tenha aqui uma taça de Borgonha, eu não desci lá, eu tô com uma taça aqui que é a taça aqui de cima. É isso. A gente sabe que aqui, especialmente na América do Sul, a Pinot, por conta, acho que especialmente de clima, você explicaria isso melhor pra gente e tal, ela é encorpadíssima e tal, e é outra coisa. E ela começa a emular outros vinhos, outras uvas, né? Ela começa a aparecer algo que não é Pinot, né? O que é? Não sei. Em algumas Pinots argentinas parece Malbec, né? Sei lá, Perfeito. Cabernet, né? E o que eu dizia, a comparação que eu imaginei é essa. A arbitragem corre esse risco de ela começar a virar um judiciário miniatura. Começar a ser igual ao judiciário. As pessoas começam a transferir para ela cacuetes do judiciário. Então, um risco que haveria seria o de começar a querer aplicar regras do Código do Processo Civil na arbitragem. Mas, quanto a isso, os arbitralistas são muito ciosos e os árbitros, normalmente experientes, não deixam que isso aconteça. Então, essa invasão interna, propriamente, não existe. Mas eu noto vários outros problemas. E alguns deles são aceitos pacificamente por muitas pessoas que prestigiam e respeitam a arbitragem. Vou dar alguns exemplos. Admitir que existe um conflito de competência entre árbitro e juiz para ser dirimido no STJ é um tremendo de um erro. É começar a tratar o árbitro como se juiz ele fosse. Conflito de competência entre autoridades públicas. O árbitro não é autoridade pública. O 485.7 do Código de 2015, do CPC de 2015, diz que não tem conflito. Que se o árbitro disser que a competência é dele, o juiz tem que baixar a orelha e ficar quieto. Quando um burro fala, o outro baixa a orelha. Depois vai ter um segundo momento em que o judiciário vai poder rever isso na ação anulatória. Mas a competência confere isso ao árbitro. No entanto, o STJ passou a admitir conflito de competência. Muita gente aplaudiu no começo, porque as primeiras decisões foram todas favoráveis à arbitragem. Agora começou a aparecer decisão contrária à arbitragem. Ou seja, o judiciário está começando a desrespeitar a competência. Então, esse é um risco. Segundo, mandado de segurança contra ato do árbitro. O árbitro ele faz as vezes do juiz estatal. Né? Existe uma ironia aqui nesse ponto. O primeiro mandado de segurança, pelo menos célebre, que houve contra árbitro foi contra o Carmona, nosso querido amigo. E o Carmona, por muitos anos, bateu firme na tecla de que a arbitragem era jurisdição, que era igual à jurisdição estatal. Chegou a defender em algum momento a tese da delegação, que seria uma jurisdição delegada. Perfeito. Né? E daí pagou o preço, tomou um mandado de segurança nas costas como presidente de um tribunal arbitral. Eu falo aqui porque eu sempre brinco com ele e tal. Está errado, não existe isso. O árbitro não é autoridade pública. E assim a gente vai. Tem um deputado que vira e mexe, um deputado de São Paulo, que vira e mexe propõe uma lei para criar a ordem dos árbitros do Brasil e regulamentar a profissão. Ou seja, querem enquadrar a arbitragem para transformar ela num judiciáriozinho. Né? Esse que é o grande problema. E daí você vai ter uma arbitragem que não é arbitragem, como você tem uma Pinot Noir, que às vezes não é Pinot Noir. Não é Pinot Noir. É bem verdade que a gente tem aqui, ó, eu posso... É o que eu estou abrindo, é um Salentine 2007 argentino, é uma patada, não tem nada a ver com a Pinot argentina. Esse é bom, né? Agora, nem sempre isso vai ser bom, às vezes vai dar muito errado, como nesses exemplos que eu dei. Né? Não, perfeito. Eu acho assim, e aí colocando aqui, essa sua reflexão, também fazendo aqui um gancho, olha só. Eu estou bebendo aqui um vinho, abri um vinho aqui, eu abri 2 vinhos, né? Eu abri aqui um vinho que é um Pinot da Nova Zelândia, um Pinot acessível e que mantém as características fora, mas mantém as características aqui de um Pinot. E eu estou bebendo um outro aqui que é um excelente vinho. Mas se falasse para mim que esse vinho aqui não é uma Pinot, eu diria que não é uma Pinot. É um vinho aqui, para vocês terem uma ideia, de graduação alcoólica de 15 graus. Então, veja, se vocês observarem aqui na taça, aqui, ó, olha a cor de um vinho, olha aqui, olha a cor de um vinho para o outro. Como é que eu posso dizer... Essa aqui é a cor do... A que eu vejo na direita aqui é a cor do Pinot. Olha só, essa aqui é a cor da Pinot. Então, veja. Então, o que eu acho que está acontecendo aí? Fica
o momento Pinot, que eu acho que Olha aqui, ó, veja ali o momento Pinot. 15 graus de teor alcoólico, aí, ó, Salentine. deixa eu te falar. Um vinhaço, mas isso não é Pinot. Mas não é Pinot, exatamente. Como judiciário, pode ser um excelente palco para se resolver as coisas. Mas isso não é arbitragem. Então, as pessoas têm que entender isso. Eu acho, Talamini, e aí eu falo que eu coloco aqui, que isso aqui fica então o nosso momento Pinot, que essa é uma reflexão que ela é extremamente importante. Isso não quer dizer, isso é importante para dizer que o judiciário é pior ou melhor do que a arbitragem é melhor ou pior do que o judiciário. Eu acho que cada um tem seu espaço. É claro. E eu acho que cada um tem seu espaço. E não adianta a gente querer transformar isso aqui, ó. Não adianta querer transformar isso aqui, ó. Isso aqui pode ser bom, mas quando eu busco uma Pinot Noir, eu busco isso aqui. Então, quando se busca uma arbitragem, você busca o quê? Uma decisão técnica, uma decisão rápida, uma decisão... E eu falo um detalhe muito importante que as pessoas às vezes não entendem. Ah, o processo judicial pode ter sigilo. Olha, por mais que possa ter sigilo no processo judicial, nada se compara ao sigilo, à confidencialidade de um processo arbitral. É diferente. Então, as pessoas então elas têm que entender que quando a gente fala em arbitragem, a gente não está querendo dizer que a arbitragem é a panaceia de tudo. Como tem pessoas que não vão gostar do Pinot, que não gostam do Pinot, é porque não se adequaram àquela hipótese. Mas a partir do momento em que eu tenho um padrão Pinot, é este padrão que eu busco. Eu espero o padrão Pinot. Eu espero Exato. Pinot. Eu tenho um padrão arbitragem, eu tenho uma ideia de arbitragem, eu espero o quê? Um padrão arbitragem. Então, Talamini, eu acho assim que nossa fala aqui foi... Sua fala, né? A minha aqui foi só beber e comer aqui o queijinho aqui. O que foi absolutamente aqui sensacional, cara. Eu quero te agradecer e vou te deixar aqui para você fazer aqui as palavras finais. E vou te deixar no tempo aqui, se por acaso, já antecipando, que aqui a gente vai ter aqui, acho que 5 minutos, que eu estou olhando aqui. Eu acho que menos, mas a gente começou 3 minutos antes, 2 minutos antes. Pelo meu controle, a gente tem mais 2 minutos. Então, que seja 2 minutos. Se cair, gente, quem está aí, eu vou abrir de novo rapidinho lá no meu Instagram, a gente faz a despedida, tá? Mas a palavra até cair, ou se você der um tempinho, eu fecho. Mas eu não quero que se preocupe comigo, não. A palavra está toda contigo. Fecha aí, cara. Te agradecer de coração. Pô, eu sou seu fã. E eu sou seu. Como jurista e como amigo, cara. A sua amizade eu prezo muito. E afinal, você é um dos gin lovers. Gin lovers. A gente tinha combinado que ia ter um drink de gin. A gente vai ter que fazer um novo desse daqui a uns dias com gin, né? Porque a gente tinha combinado que ia rolar alguma coisa. Eu agradeço muito, eu fiquei muito feliz de participar. A recíproca é totalmente verdadeira. Você sabe o quanto eu gosto de você como amigo e quanto eu admiro como processualista e civilista, enfim, como professor, advogado, jurista. E é isso, você disse tudo. Você usou a palavra adequação. Já não se fala mais em meio alternativo, é meio adequado. Muitas vezes a arbitragem é inadequada e o adequado é o judiciário. Em outras ocasiões, a arbitragem vai ser adequada e tal. Tem casos que não comporta nenhum tipo de solução dessas. A arbitragem judiciária tem que ir mesmo para uma composição e assim por diante. E é isso. Agradeço muito mais uma vez e quero voltar para talvez falar de alguma coisa relacionada com gin, inclusive. Obrigado, Maza. Um abração para você, um abraço para todos. Passo a palavra para você de novo, temos um tempinho ainda aí. Então, gente, sexta que vem, com a queridíssima Paula Sarno, nós vamos continuar falando de Pinot, porque o tema vai ser champanhe, só com uma diferença. Vai ser 11 horas da manhã. Então nós vamos abrir a sexta-feira. Um bom horário para tomar champanhe. Um bom horário para tomar champanhe. Vamos abrir a sexta-feira com champanhe, porque eu tenho que dar uma aula lá na realidade A. Eu já tinha uma aula marcada, que continuou na realidade B, só que agora é virtual. E a Paula, ela tem que amamentar. Então, juntou. Então, vai ser champanhe, sexta-feira, 11 horas da manhã. Gente, um abração. Se tiver perguntas, se tiver alguma questão, manda para mim. Pode mandar por e-mail aqui no direct. A gente consegue guardar isso aqui, ficar arquivado?